Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui falamos sobre espiritualidade e também viagem astral, além de algumas filosofias, algumas reflexões. No caso deste vídeo, vou fazer uma reflexão metafísica com relação à temática dos planos espirituais. Muitas vezes a pessoa começa a ler ou a estudar alguma doutrina esotérica, tal como a teosofia, Rosa Cruz ou outra, e principalmente as orientais, e se depara com a questão da divisão do plano espiritual em plano astral, plano mental. A própria conscienciologia, né, tem essa divisão. Algumas até exageram um pouco. Na teosofia tem 7 divisões: plano físico, astral, mental, causal, búdico, intencional, átmico. Então são vários, é como se fosse várias camadas, porém tem muita confusão, porque as pessoas normalmente elas acham difícil pensar num plano extrafísico, né? Os católicos chamam de céu, como um estado de consciência, né? Geralmente as pessoas pensam no céu, no inferno, por exemplo, para simplificar aqui a questão, como lugares. Céu lá em cima, né? Inferno aqui embaixo, né? No espaço sideral não existe nem para cima, para baixo, para direita, para esquerda, né? Tudo é uma coisa que não tem referência de cima ou abaixo, né? Então geralmente as pessoas associam com lugar e não com um estado de consciência, né? Então assim, vamos supor, né, um exemplo hipotético. Vamos dizer que a pessoa desencarna, chega lá num plano bem evoluído, né, onde só toca música clássica, mas essa pessoa é um pagodeiro ou um funkeiro, né, como se diz. Então o que acontece? Para ela aquilo lá vai ser um inferno. Não importa que é o plano mental, o plano astral superior, né? Para ela ali não vai servir, né? Então o que vai ser o céu para ela? Vai ser uma outra questão. Da mesma forma que determinadas pessoas ali com uma música que ela não curte, um rock pauleira, para ela vai ser um inferno ficar vivendo ali naquele local. Apenas para fazer uma associação, né, com relação a essa questão de estado de consciência. Então a gente tem os planos astral, mental, etc., que poderíamos dizer também, né, filosofando um pouco nessa metafísica, que esses planos seriam estados de existência, né, e não um lugar. Tecnicamente falando, seriam vibrações diferentes da matéria, né? Ou pegando aí emprestado uma palavra da física, seriam densidades diferentes. Na realidade, então, isso é até curioso, né? As pessoas normalmente colocam um dualismo, né? Ou é matéria ou é espírito, né? Ou é plano físico ou é plano espiritual. Porém, fica aqui a pergunta, né? Será que esse dualismo realmente existe? Ou esse dualismo existe pela nossa interpretação consciencial, mental, ou seja, pela nossa percepção, né? Uma questão interessante. Talvez tudo é energia, tudo em diversos níveis de densidade. Então, o plano físico, o plano espiritual é a mesma coisa, é a existência, porém, dado essas frequências diferentes, nós consciências, interpretamos pela percepção como coisas diferentes. Uma coisa é o plano físico, outra coisa totalmente diferente é o plano espiritual. Tão diferente que a ciência não consegue detectar aí uma matéria, um átomo astral, né? Apesar de o universo ser constituído de 95% de matéria escura, que também a ciência nem sabe o que se trata, né? Então, é algo assim que dá para extrair bastante coisa interessante.
E então, assim, fazendo outro paralelo também, as diversas estações de rádio, né? Uma metáfora, né? Se a gente comparar a estação de rádio como planos, eles estão todos aqui agora. Aqui tem AM, tem FM, tem ondas curtas, está tudo aqui agora. No entanto, que se eu pegar o aparelho, eu capto. Então, assim, todas essas ondas estão ocupando o mesmo lugar, no mesmo espaço aqui dessa sala. Porém, e aí entra a questão interessante, cada uma está numa frequência. Então, uma não interfere na outra, porque são frequências diferentes, né? E fazendo outra comparação meio doida aqui, né? Se cada onda fosse um ser consciente, um não saberia da existência do outro, assim como nós aqui, enquanto acordados, né? Em vigília física, não temos percepção naturalmente, normalmente, né, das consciências extrafísicas, porque são frequências diferentes. Agora, se no caso do médium, por exemplo, né, se ele relaxar as ondas mentais, fazer uma preparação, né, se interiorizar, pode ser que ele troque a sua, como se diz assim, no rádio é o dial, né? Troque lá a frequência, né, a estação do rádio, então ele começa a captar outras frequências. Então ele vai perceber, por exemplo, pela clareaudiência, alguma consciência que está passando alguma informação, ele meio que escuta, percebe como se fosse uma audição espiritual. Ou pela visão, pela clarividência, ele consegue ver uma outra consciência que normalmente ele não teria como ver, porque não é a reflexão da luz. Então tudo isso é muito interessante, é bem bacana, né? É uma reflexão que a gente pode realizar, e dentro do ocultismo, do espiritismo, eu acho tudo isso muito bacana, né? E aqui já indo para a conclusão, o próprio termo astral, olha só que interessante, já está associado com o lugar, né? Porque astral, a palavra vem de astro, estrelas, galáxias, ou seja, dá a ideia de céu também, de algo que não é terrestre, de algo que está no cosmo, no espaço sideral. Tudo isso para fazer uma metáfora com algo não físico, com algo metafísico, né? Algo espiritual. Então a nossa própria linguagem é composta por figuras de linguagens que nos dão, às vezes, algumas ideias que não são bem a realidade, e daí surgem alguns mitos e tudo mais, né? Então, todos os planos extrafísicos, plano físico, plano astral, plano mental, está tudo aqui e agora, assim como todas as ondas de rádios estão aqui e agora, bastando, é claro, para nós percebermos uma mudança da nossa frequência, da nossa percepção, né? Aqui estando com sentidos físicos, obviamente estaremos percebendo as frequências físicas. E mesmo assim, para pegar uma ideia da audição, tem um começo e um fim. Mesmo tendo um som físico muito alto, a gente não capta, não escuta. Assim como muito baixo. Isso é com a luz e com outras frequências mais. Então, mesmo no plano físico, a gente não percebe tudo o que há para perceber. Imagine, então, se a gente extrapolar para outras frequências que chamamos, então, de frequências espirituais, metafísicas, extrafísicas e por aí afora. Então, concluindo aqui essa reflexão, né? O espiritual não é um lugar, né? Mas sim, principalmente um estado, né? Um estado de consciência, um estado de manifestação. O espiritual está aqui e agora, em nosso entorno, a todos os lugares e também dentro de nós mesmos. Fico aqui com essa reflexão. Até a próxima.